começando. 1, 2, 3 e... Começando. 1, 2, 3 e... Quais conteúdos em relação à matemática você tem preferência em ensinar aos seus alunos? Bom, eu gosto de álgebra e gosto de geometria. A questão da álgebra, eu creio que assim, o aluno se sente mais familiarizado. A geometria, o que acontece? O aluno não consegue transpor os conteúdos da geometria, os conceitos da geometria para o dia a dia. Se isso acontecesse, seria muito mais simples. E hoje, além dessa contextualização com o dia a dia, o aluno tem... Eu coloco propaganda nessa hora. Não pegou? Propaganda. Não pegou, ficou do O mesmo aluno volume, eu acho. tem recursos tecnológicos que ajudam bastante. Igual na época que eu aprendi, o meu recurso tecnológico era a régua, compasso, transferidores, quadro e só. A gente era obrigado a desenhar. Hoje, o aluno ele consegue jogar os cálculos que ele quer e ter uma figura perfeita no próprio computador. Qual a maior dificuldade em ser professora, em sua opinião? Eu creio que a maior dificuldade de ser professor é a valorização, né? A valorização do profissional. É assim, eu penso que se a gente tem médico, se a gente tem advogado, se a gente tem qualquer profissional liberal, é porque todos eles tiveram que passar por um professor. E quando você vê, você forma toda essa gama de profissionais e o professor está lá na última escala, é o que ganha menos, né? Além disso, a gente tem um problema muito sério com a formação do professor, né? Hoje, por ser uma área mais barata com relação às outras profissões, qualquer pessoa acha que pode ser professor. É a única profissão que, assim, não em escolas particulares, mas em escolas públicas, qualquer um que esteja, sei lá, no ensino médio, qualquer um que esteja no ensino superior, chega lá com um diploma e fala, olha, tá precisando de professor? Então, eu tenho áreas afins, eu vou lá e trabalho como professor. Eu acho que para você ser professor, primeiro você tem que gostar, segundo você tem que ter formação, terceiro você tem que ter uma responsabilidade, você forma pessoas, né? Você, quer queira, quer não, você interfere na formação intelectual das pessoas, que de algumas vezes até na formação do caráter, né? Tendo em vista que hoje tem aluno que fica muito mais tempo com o professor do que com a própria família. Por que a senhora decidiu virar professora? Você já pensava em se tornar professora desde criança? Desde criança, assim, eu tinha essa coisa de ser professor, né? Tinha mania de, ninguém tá entendendo a matéria, vem pra minha casa, eu estudo, a gente faz grupo de estudo e tal. E mesmo na época de escola, eu vinha com essa vontade, só que num primeiro momento eu fui incentivada pelos meus professores olha, não vai por aí não, ser professor é muito difícil. Tanto que a minha primeira opção, quando eu pensei em faculdade, foi partir para a área da saúde, que também é outra área que me encanta, né? E aí eu prestei fisioterapia, entrei, fiz 3 anos e meio, só que, enfim, era uma faculdade particular e eu não consegui pagar o meio ano que faltava, eu tive que desistir. E nessa coisa de desistir, eu optei por ir para a área que eu gostava. Quais conteúdos em relação à matemática você tem preferência em ensinar aos seus alunos? Bom, eu gosto de álgebra e gosto de geometria. A questão da álgebra, eu creio que assim, o aluno se sente mais familiarizado. A geometria, o que acontece? O aluno não consegue transpor os conteúdos da geometria, os conceitos da geometria para o dia a dia. Se isso acontecesse, seria muito mais simples. E hoje, além dessa contextualização com o dia a dia, o aluno tem... Eu coloco propaganda nessa hora. Não pegou? Propaganda. Não pegou, ficou do O mesmo aluno volume, eu acho. tem recursos tecnológicos que ajudam bastante. Igual na época que eu aprendi, o meu recurso tecnológico era a régua, compasso, transferidores, quadro e só. A gente era obrigado a desenhar. Hoje, o aluno ele consegue jogar os cálculos que ele quer e ter uma figura perfeita no próprio computador.
Qual a maior dificuldade em ser professora, em sua opinião? Ah, eu creio que a maior dificuldade de ser professor é a valorização, né? A valorização do profissional. É assim, eu penso que se a gente tem médico, se a gente tem advogado, se a gente tem qualquer profissional liberal, é porque todos eles tiveram que passar por um professor. E quando você vê, você forma toda essa gama de profissionais e o professor está lá na última escala, é o que ganha menos, né? Além disso, a gente tem um problema muito sério com a formação do professor, né? Hoje, por ser uma área mais barata com relação às outras profissões, qualquer pessoa acha que pode ser professor. É a única profissão que, assim, não em escolas particulares, mas em escolas públicas, qualquer um que esteja, sei lá, no ensino médio, qualquer um que esteja no ensino superior, chega lá com um diploma e fala, olha, tá precisando de professor? Então, eu tenho áreas afins, eu vou lá e trabalho como professor. Eu acho que para você ser professor, primeiro você tem que gostar, segundo você tem que ter formação, terceiro você tem que ter uma responsabilidade, você forma pessoas, né? Você, quer queira, quer não, você interfere na formação intelectual das pessoas, que de algumas vezes até na formação do caráter, né? Tendo em vista que hoje tem aluno que fica muito mais tempo com o professor do que com a própria família. 3 e... Por que a senhora decidiu virar professora? Você já pensava em se tornar professora desde criança? Bom, decidi mais por uma questão, primeiro porque eu gostava e outra por uma questão financeira, que na realidade, quando eu optei para ir para a área da educação, já era minha segunda faculdade. Por que eu decidi ser professora? É essa a pergunta? Porque eu sempre gostei e eu resolvi assumir mesmo o que eu queria fazer, né? Não foi fácil, não é fácil. Posso estender a pergunta? Posso continuar? Pode. Tanto que eu comecei pelo magistério, aí depois do magistério eu fiz matemática, aí depois de matemática eu fiz pedagogia. Isso é para dizer que eu realmente gosto do que eu faço, né? Se eu tivesse assim mais tempo, mais condições, eu teria até feito outra disciplina, mas assim, a matemática me completa, né? Eu fiz pós, só não fiz mestrado por conta de tempo mesmo, né? Você tem que trabalhar o dia inteiro e aí você já começa a ficar com uma idade assim avançada, daí já não dá tempo mais para o mestrado. Talvez quando eu aposentar eu ainda faço. Muito obrigada, professor. E voltamos a... Ah, não. Eu não entendi. E voltamos agora com a Ah, não, não. E voltamos agora com a programação local.